Amém. Shalom, shalom, pessoal. Então, dando início à segunda aula, né, do livro de Atos, do estudo do livro de Atos. Porém, a primeira aula que nós tivemos foi uma introdução a respeito desse livro. Hoje teremos a primeira aula referente ao conteúdo, né, iniciando do capítulo 1 e capítulo 2 hoje. Nós estaremos aí em 14 semanas estudando o livro de Atos. Isso será algo tremendo para nós, e será algo que eu creio que vai ser muito edificante para a nossa vida, e isso é muito importante para você que gosta de estudar e de ter conhecimento, e entender mais sobre o que a palavra de Deus diz. E dentro desses estudos, nós temos aqui um objetivo de tentar trazer para vocês uma clareza acerca de muitas coisas que existe dúvidas ainda acerca dos textos e daquilo que foi deixado como uma instrução para nós como igreja. Então, queria estar fazendo uma oração inicial aqui e logo após estarei passando para o profeta Ronaldo, que também é pastor lá em Rio Verde, da igreja Koinonia, né, do ministério Koinonia também, do Ministério Servo da Orelha Furado, discípulo do apóstolo Coraiola, né? Nosso discipulador, nosso pai espiritual, e temos a certeza que será algo tremendo para nós hoje. Semana que vem teremos outra aula. Quero deixar aqui para vocês já, e para quem vai assistir essa aula, se você tem alguma dúvida, se você já tem algumas perguntas sobre o livro de Atos, você pode fazer no grupo. Porém, elas serão respondidas nas aulas, referente à sua pergunta. Se você fizer uma pergunta, tiver um questionamento, uma dúvida a respeito do capítulo 12, um exemplo, ela será respondida na aula que vai tratar do capítulo 12, mas você já pode fazer a sua pergunta, deixar ali a sua dúvida, ok? E que Deus possa te abençoar de uma forma especial, você que vai assistir depois e você que está presente aqui agora. Quero agradecer e dizer que você que está presente, com certeza, será presenteado por Deus de uma maneira diferente por estar aqui. Fique atento a isso. Isso eu já falo como profeta, não aqui como aquele que vai ministrar uma aula, mas dizendo para você, você que tem se esforçado para estar aqui, com certeza, algo diferente será liberado para você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, teu filho, nós clamamos a ti, te pedimos que venha abençoar a cada um de nós e que também venha levar a nossa mente cativa à obediência à tua palavra e que nós possamos estar, Pai, diante do Senhor e que o Senhor possa ministrar o nosso coração e o nosso entendimento de uma forma que nós venhamos compreender e entender aquilo que será ministrado e que isso possa gerar crescimento na nossa vida, possa gerar crescimento em nós, de forma que nós venhamos avançar para um lugar aonde está destinado pelo propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Aqui nós agradecemos o Senhor nesse exato momento, em o nome do teu filho amado, Jesus. Amém? Ronaldo, Leonardo, Deus abençoe, está com você a palavra. Shalom, boa noite a todos. Eu acho que ele quer que o Ronaldo ministra, viu? Gente, Leonardo, né? Como o Edson falou aí, estamos do mesmo ministério, né? Da mesma cobertura espiritual, vamos dizer, do apóstolo. E eu quero trazer no primeiro dia aqui o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos. Atos é um livro, né? Da demonstração do poder de Deus depois que Jesus parte pela sua ressurreição, sobe, se assenta à direita do Pai, e agora os apóstolos estão responsáveis de levar aquilo que o Senhor os ensinou, levar o reino, trazer o crescimento e expandir o reino de Cristo. Agora vocês vão perceber, e depois vocês vão perceber no livro de Atos, que muitas das coisas eles não sabiam que deveriam ser feitas. Muitas das situações eles tiveram que aprender no meio do caminho. Gente, então, assim, você vai ver que em Atos que Jesus ficou esses 40 dias ensinando acerca do reino.
Jesus não explicou os mínimos detalhes. Vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assim, levanta diaconato, vocês não podem ficar servindo as viúvas, vocês têm que dar prioridade para a oração. Não, Jesus não ensinou essas coisas. Dentro do conceito de você aprender a palavra de Deus, de você se mover e não ser enganado, não ser levado como uma folha seca, é entender o conceito de tudo. É entender a base. A gente precisa entender como que Deus se move, como Deus se manifesta. Se, como Jesus disse, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Não é que Jesus estava olhando para o céu e vendo Deus fazer alguma coisa. Ele estava falando das Escrituras. Eu vi como meu Pai se moveu nas Escrituras, e como ele se moveu, eu também posso me mover. Então, como é que eu sei a maneira que Deus se move? É pelas Escrituras, gente, é pela palavra. Jesus fala assim, assim como o Pai faz, assim também o Filho também pode fazer. E nós somos também filhos de Deus. Então, precisamos entender como que Deus se move na história, como ele age. E por que podemos confiar em Deus? Porque Deus é imutável. Se Deus fosse alguém que um dia é uma pessoa, no outro dia ele é outro, no outro dia ele muda de pensamento, gente, não dá para confiar. Se Deus decidisse ser mal agora. Não. Por isso que nós confiamos que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Ele é imutável. Então, quando eu sei a maneira que Deus se move, eu não sou enganado. Eu não preciso ficar como aqueles crentes que dizem, isso pode, isso não pode. Porque eu sei o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Não preciso perguntar. Porque muitas vezes essa pergunta está para validar uma coisa que eu quero fazer. No fundo do meu ser, eu sei que não pode. Então você pode ver que Jesus não se preocupou em ensinar os mínimos detalhes. Se eu te ensinei a base, se eu te ensinei que você deve se mover por amor, não é por outro tipo de sentimento ou por outro tipo de intenção ou motivação errada, você consegue analisar quando você está tendo uma atitude errada. Né? Tu está tendo essa introdução aqui para a gente começar o livro. Você consegue entender que, às vezes, você vai começar, qual é a minha motivação? O que Jesus ensinou? Qual é a motivação certa que eu devo usar? Não preciso perguntar para ninguém se está certo ou errado. Eu preciso analisar a base do ensino de Jesus. Né? Então, você vai ver no livro de Atos que eles não sabiam tudo. Jesus deixou que fosse assim. Que o Espírito ensinasse novas coisas para eles. Ó, tem coisas que vocês não suportam aprender agora, mas quando o Espírito vier, ele vos fará lembrar as minhas palavras e vos ensinará novas coisas. Falando que, assim, tem coisas que você deve aprender, tem coisas que não adianta o Senhor ensinar para você agora se você não tem base para suportar esse ensino. Entendeu? Então, por que a gente às vezes ensina algo para a pessoa? Por que ele não aprendeu? Porque ele não tem base para esse ensino agora. Ele tem que aprender outra coisa antes. Né? É como você coloca uma criança, tem o primário, depois tem o terceiro ano, não adianta você querer ir lá na frente. Tem a base daquela matéria, está lá atrás. E o que os crentes estão hoje fazendo é pular a base. Eu quero ir logo saber logo como é que se faz, como é que se move. Epa. Quero pular o leite. Leitinho também é bom. O tempo de tomar leite é bom para vir para o alimento sólido. Então, hoje a gente estamos, né, cabeça inchada, estamos obesos, né, mentalmente, tanto conhecimento, estamos na era do conhecimento. Então, saber discernir o que, às vezes, não é de Deus o que não é, mas saber se é hora de eu me alimentar disso ou não. É isso que eu acho que a gente deve saber, né? Deve ter conhecimento nesse tempo, qual é o assunto que eu preciso aprender agora? Qual é a base que eu preciso aprender agora? Por isso que eu não estou entendendo isso que Jesus está falando aqui. Né? Então, você vai ver no livro de Atos, quando vocês acompanharem, você vai ver essa situação acontecendo, que os apóstolos foram aprendendo a lidar como essa nova roupagem dessa ecrésia, como é que eles iam lidar com isso, e coisas que foram surgindo no meio do caminho que eles tiveram que aprender. Então, vamos lá. O capítulo 1 começa aí, né, provavelmente você deve ter ouvido na outra aula, quase 100% que foi Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, né, e ele fala assim que, no primeiro livro, cara, o Teófilo, né, que ele escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Até o dia que foi elevado aos céus, vos havia entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito de Deus aos apóstolos que havia escolhido.
Depois do seu martírio, se apresentou a eles e deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Você vai ver aqui que nesses dias que Jesus aparece, há um grande testemunho para provar a sua ressurreição, para ficar afirmado que não havia dúvida que, na verdade, Jesus teve uma ressurreição. Não foi uma aparição de uma visão que eles tinham, né? Um espírito. Porque Jesus, na praia, Jesus tem algo para comer, né? Jesus comeu com eles, né? Jesus falou, nas marcas, toca na minha mão, toca no lado, para mostrar ali que Jesus não estava ali em espírito, Jesus estava ressurreto, um corpo glorioso, né? Um corpo em que a morte não podia pegar. Não é ressurreição como outros que Jesus ressuscitou, que depois morreram de novo. A morte já não tinha poder sobre ele. Então, essa é a diferença da ressurreição em Cristo, é que quando tem essa ressurreição, a morte não pode alcançar mais. Então, às vezes a pessoa fala, não, Jesus ressuscitou, depois morreu de novo, como outros. Não. Aqui é a ressurreição do corpo glorioso, onde a morte não tem poder mais sobre nós. Essa que Paulo fala que nós todos passaremos, seremos transformados. Então, e ele aparece por um período de 40 dias seguidos. A Bíblia não diz que ele ficou 40 dias seguidos com os discípulos, diz que ele apareceu nesses 40 dias. Então, ele aparecia no estado, ensinando acerca do reino. Gente, tanto que Jesus ensinou esses discípulos do reino em 3 anos e meio, e ele vem mais 40 dias agora, é claro, que a mente deles se abriram, né? Depois eles foram entender a Escritura, como que a palavra fala que depois dos acontecimentos, aí que eles entenderam que ele deveria padecer, que ele deveria passar pela cruz, foi entender palavras que Jesus falou para eles, só vieram entender depois do acontecido. Então agora Jesus vem falar para uns discípulos que têm um entendimento do que aconteceu. A mente deles foram abertas. Então, agora Jesus, com certeza, veio reprisar muita coisa que ele ensinou. Lembra aquele dia? Lembra daquele milagre? Lembra o que as Escrituras falam de mim? Então, aqui foi outro entendimento, falando que é acerca do reino de Deus. Então, às vezes, existe muita controvérsia na questão. A gente fala muito do reino de Deus, né? Mas o que é o reino de Deus? Até essa semana, teve uma pessoa me questionando essa questão do reino de Deus. Não, porque se Jesus quisesse vir, ele toma o reino dele. Por que a gente tem que trabalhar na restauração do reino? Gente, olha a pergunta de um cristão. Por quê? Quero ir para o céu, quero deixar, se Jesus quiser consertar isso aí, ele volta e conserta. Olha a mentalidade que está no cristianismo. Então, assim, o reino, às vezes, e usa aquele versículo assim, Jesus falou que o reino dele não é aqui. O reino de Jesus é aonde? Então, Jesus já disse, ó, meu reino não é daqui, mas o reino já chegou. Uai, mas o reino não é daqui, então onde ele está? O reino está dentro de vós. Sabe onde que é o reino de Cristo? Dentro de vós. Aonde tem um coração que Jesus é rei, esse é o reino dele. O reino não vem de aparência visível, mas vai se manifestar de aparência visível. Ele não vem, mas ele se manifesta. Porque quando o meu coração recebe a Cristo e ele se torna o meu rei, o reino dele toma posse de mim. Então é o seguinte, as minhas ações mudam. O reino não veio de uma aparência visível, não foi de fora para dentro que eu fui transformado, foi de dentro para fora. Então o reino não vem daquilo que você pode ver. Às vezes você não vê a transformação da pessoa. Às vezes você não vai ver Cristo sendo gerado na pessoa, como o dono da hospedaria não recebeu Maria, porque não sabia que ela estava gerando Cristo. Então, às vezes nós não recebemos o reino, não recebemos a Cristo, porque não sabemos onde ele está sendo gerado. Então, quando Cristo fala do reino de Deus, o reino é um lugar onde o rei é soberano. O reino é um lugar onde a vontade de Deus é soberana. Não existe um reino onde Deus não manda.
Não existe um reino onde eu posso chegar lá, eu tenho uma vontade, Deus tem outra. Não existe esse lugar. Por que é um reino? Por que ele é o rei? Porque lá só existe uma vontade, a vontade de Deus. Então, como é que eu vou expandir o reino de Deus? Quando o reino que está em mim, eu falo desse Cristo e a outra pessoa recebe a Cristo e Jesus passa a reinar nela, isso é expansão do reino. Então, às vezes, a igreja está querendo muito expandir o reino físico. Como é que eu vou expandir, eu vou levar a expansão do reino na política? É só se alguém que estiver lá for um cidadão do reino. Então, ele vai levar essa expansão do reino é quando a gente vai conquistando terras. E adivinha só, eu e você é pó. Eu e você é a terra que deve ser conquistada. Eu sempre falo isso aqui na igreja, por causa de uma palavra que Deus diz. Sede fértil, multiplique e domine. Domine sobre o quê? Sobre toda a terra. E você é pó. O primeiro território a ser conquistado sou eu. Então, se eu não domino a mim mesmo, eu não consigo expandir a autoridade para outro. Então, é assim que começa o reino. Jesus veio para que nós tenhamos controle, domínio de novo da terra que a gente perdeu. A gente pensa, Adão perdeu a terra. Gente, a terra, primeiro território, terra, Adão perdeu o seu coração. Então, o primeiro território que a gente perde é o nosso coração. Se Jesus veio para que nós possamos tomar o domínio de novo da nossa vontade, do nosso coração, para nós subjugar o pecado. O pecado já é a porta, mas cabe vós dominar. Então, se eu volto a ter autoridade de dominar o meu coração, agora eu consigo cumprir o propósito da minha criação, que é isso. Levar a expansão do reino é representar o meu Criador na criação. Eu sou a representação de Deus. Nós somos a representação de Deus na criação. Então, Jesus vem ensinando acerca desse reino. Então, se os discípulos agora, os apóstolos, têm um conceito de reino, eles sabem o que fazer. Porque a gente fica... É muito raro essa questão de dizer... É para evangelizar. Para evangelizar, gente, é uma parte da expansão do reino. Nós precisamos ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma. Mas, para quem... O que essa alma, depois de ganha, vai fazer? Qual é o posicionamento dessa pessoa que agora faz parte do reino? Isso aí vai fazer uma diferença grande. Então, a igreja precisa... Você vai ver em Atos dos Apóstolos, a restauração. A gente precisa voltar a essa mentalidade que os apóstolos tinham no começo. Então, Jesus ensinou acerca do reino 40 dias. Então, aqui em Atos diz acerca de quando ele subiu, né? Mas antes de subir, ele estava em Jerusalém e ele falou, aguarda pela promessa do Pai. Aguarda pela promessa do Pai que eu vos falei. Que era a promessa de Joel 2, né? Que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Olha, você vê, tanto tempo que eles andaram com Cristo, e a Bíblia diz que Jesus estava limpando eles com a palavra. Gente, às vezes a pessoa pergunta, por que os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, é tão diferente de pessoas que hoje são batizadas, nós que fomos batizados, não recebemos esse fogo tão grande que os apóstolos receberam quando eles foram batizados. Primeiro que os apóstolos já tinham coisa, os apóstolos já estavam limpos. Jesus fala que vós já está limpo pela palavra. Então, assim, a palavra, que é a questão de mudança de mentalidade deles, é transformando o odre velho no odre novo por vinho novo que ia ser derramado. Muitas das vezes a gente recebe o Espírito como odre velho. A gente recebe o Espírito depois que vai começar a buscar o entendimento da palavra. E esse buscar o entendimento da palavra, de mudar a minha mentalidade, ainda de mudar muito conceito na minha vida, até que isso aconteça, a gente já entristeceu o Espírito de Deus muitas vezes. Muitas vezes. Quem tem essa experiência? Então, assim, e fez coisas erradas pelo Espírito. E se moveu errado achando que Deus ia se agradar de certas coisas. Por quê? Porque não conhecia a palavra. Porque o Espírito na lamparina, ele é o fogo. Ele não é o óleo.
O óleo na lamparina é a palavra. O que mantém o fogo aceso, o que mantém o espírito na nossa vida, é se a palavra está dentro de nós. Então a gente pensa, o espírito é o azeite na lamparina. Não é, não. Ele é o fogo. O azeite que mantém ele queimando em você é palavra. É se a palavra de Deus está dentro de vós. Né? Então, Jesus fala para eles ficar e aguardar a descida do Espírito de Deus. Olha só a importância de receber esse batismo que Cristo fala, porque João veio batizar com água para arrependimento. Tá, gente? Qual é o batismo de Jesus? Você precisa batizar. Gente, mas o batismo de Jesus, a gente precisa, né? Tem muitas, às vezes a gente batizando nas águas, foi batizado. Aí, qual que é o batismo de Jesus? Batizará com o Espírito de Deus. Não é o batismo das águas que leva o nosso pecado. É o batismo com o Espírito que vai nos lavar. O batismo de João veio um batismo de arrependimento externo. As pessoas se convertiam e mostravam publicamente o seu arrependimento a Deus. Agora, o batismo de Cristo é o batismo com o Espírito, que limpa-nos por dentro. Né? Então, por isso que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ele vos batizar, verdadeiramente serás limpo. Não é um batismo só de demonstrar, ei, eu estou fazendo diante dos homens, para que Cristo também me confesse diante dos anjos, eu estou dizendo que eu sirvo ao Senhor. Mas a gente precisa entender que o batismo de Jesus é um batismo com o Espírito de Deus. Então, Jesus fala, ficai em Jerusalém até ser revestido do alto, né? Até receber a promessa que o Pai prometeu e Jesus falou sobre isso. Então, a gente precisa, você que não é batizado com o Espírito de Deus, precisa ter uma busca, gente. Às vezes assim, a gente pensa, não fui batizado, não importa mais. Gente, batismo com o Espírito de Deus não é só falar em língua. O batismo do Espírito Santo não é falar em língua. Falar em língua é uma manifestação do batismo. Nem é a maior de todas, a mais importante. A mais questão que quando você recebe o batismo do Espírito Santo, há uma ousadia para ministrar, há uma ousadia para falar de Cristo. Vocês veem os apóstolos, gente. Uma coisa é a gente pregar aqui, onde a gente não tem medo da morte. A gente não corre perigo de morte. Outra coisa, um lugar onde você falar de Jesus, você pode ser morto, você precisa receber um Espírito, e um Espírito em chama, diz a palavra. É melhor você ter um Espírito para ter ousadia nesse lugar do que você manifestar milagre. Porque senão você não vai manifestar nada. Porque às vezes você pode perceber o seguinte, nós nem temos risco de morte, mas por que não acontece tantos milagres? Porque não temos o espírito de ousadia. Não é nem o espírito. Esse espírito que impõe para a gente ir e impor as mãos. Essa ousadia que fala, não tem ouro nem prata, levanta e anda. Gente, quando o espírito vem, existe uma ousadia. Você pode ver quando a gente busca, é uma busca de você, porque a gente precisa sempre estar com o altar limpo para que a chama, né? Mas você vê quando tem uma busca, vem uma ousadia. Né? Vem uma ousadia, vem uma coragem, uma determinação que você tem para ministrar a palavra. Isso é quando o Espírito de Deus vem. Então, Jesus sabia que se o Espírito não viesse sobre eles, eles não levariam o Evangelho até os confins da terra. Nunca. E não é tanto pelo milagre, porque os apóstolos fizeram milagres sem receber o Espírito. Lembra quando Jesus enviou eles para expulsar os demônios, curar os enfermos? Eles fizeram, gente. Então, o Espírito aqui nem era tanto para... O que a gente dá muita ênfase que receber o Espírito aqui é para fazer milagres. Não, gente. O Espírito aqui, Jesus fala, vocês precisam ser revestidos porque a ousadia, né, e o temor do Senhor cairia sobre eles. Então você pode ver que lá na frente, você vai ver que quando eles são presos, Pedro é preso, os apóstolos é açoitado, eles oram a Deus, dai-nos um espírito de ousadia e intrepidez para ministrar a tua palavra. Diz que o lugar tremeu, eles foram cheios de Deus e saíram a pregar a palavra. Por quê? Eles estavam
Estava com medo, estava amedrontado. Então, uma das referências que nós estamos cheios do Espírito é ousadia. Não é manifestação de poder, não. Porque a gente pensa, eu não estou cheio do Espírito. A pessoa está cheia do Espírito quando ela está fazendo milagre. A pessoa está cheia do Espírito quando ela está manifestando dons. Não. Você está cheio do Espírito quando você está ousado. Já vi. E é impossível. Minha câmera está fechada? Fala, Edson. Sim. Ué, mas está aberto aqui, ué. Para nós está fechada. Continua aí. Vê se fecha ela e abre de novo. Abriu? Uai, estranho. Às vezes acontece mesmo. O aplicativo faz isso. Então é isso, gente. Uma da questão do motivo de Jesus falar assim para eles aguardar para receber o Espírito Santo é porque Jesus sabia da perseguição que eles receberiam. Jesus sabia da ameaça que eles teriam, de como ia tentar paralisar o evangelho. E nem era questão para que para que eles fossem movidos em fazer milagres. Eles poderiam fazer sem o Espírito, assim como eles fizeram, e expulsar demônio. Só que o Espírito de Deus veio tanto para purificar, que é um batismo, realmente, mudança de mentalidade, mas para trazer esse espírito de ousadia sobre eles. Então, um dos sinais que nós estamos cheios do Espírito é a ousadia. A covardia significa quão longe nós estamos do lugar secreto em Deus. Quando estamos amedrontados, com medo, significa que nós precisamos fazer como Jesus: para em Jerusalém. Vai para o lugar do pão. Vai para o lugar onde tem comida e espere ser revestido do alto. Então a gente precisa aprender o que Jesus ensinou. Então, seguindo, Jesus fala para eles esperar, né? Então, aqui ele fala assim: então os que haviam reunidos consultaram o Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? E ele afirmou: não vos compete saber a época ou data que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Gente, Jesus não fala que não vai restaurar, mas fala que tem um tempo que não cabia a ele saber. Que vai acontecer o quê? Vai se restaurar o reino a Israel. Então, se você é alguém aqui que acredita na substituição de Israel pela igreja, você precisa vasculhar mais as escrituras. Israel é Israel, nós tornamos um só povo com ele. Porque nós somos enxerto, oliveira brava, enxertada. Mas deles a aliança, dele as promessas, e Deus vai cumprir a promessa que eles serão luz para todas as nações. A Bíblia diz que no final pegarão na hora de um judeu dizer: nos ensina, porque vocês sabem, conhecem a Deus. Então, existe uma promessa porque é o povo que representa, é a nação que representa. Então, nós somos enxertados, nos tornamos um só povo com ele. Mas há uma diferenciação por causa de tribo. Deus é um sistema tribal, gente, de tribos. Tem Israel e tem as tribos, né? Isso é uma questão mais para frente, você vai perceber isso. Então, vai chegar um tempo em que Deus vai restaurar o reino a Israel. Porque existe uma promessa deles cumprir o seguinte: as nações verão as suas leis, seus estatutos, seus mandamentos e vão querer o Deus que vocês servem. Ser um testemunho, né? Ser testemunha de quem é Deus. Foi chamado para isso, uma nação de reis e sacerdotes. Então, você vai ver aqui muita questão deles testemunhar de Cristo, como eles se tornaram uma testemunha, Deus cumprindo a promessa, né? Então, seguindo mais para frente, Jesus fala: não compete saber os tempos. E hoje a pessoa quer saber, né? Tá essa briga aí. Gente, se Jesus já falou para os apóstolos, não compete vocês saber.
o tempo dessas coisas, aí a igreja quer adivinhar o dia. Não, no ano tal, tempo tal, vai acontecer. E às vezes a gente não se preocupa com coisas do dia a dia nosso e nós estamos tropeçando nas pequenas pedras. E ele fala, né, que quando o Espírito de Deus vier, eles serão revestidos também de poder, né? E esse poder abrange muitas coisas, não só para milagre, como eu falei, para ousadia. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já dizendo um chamado para eles ir até os confins da terra. Lá na frente você vai ver dizer Paulo, que na época, Paulo disse que toda a terra ouviu falar de Jesus. Para ninguém falar que está esperando, a volta de Jesus está esperando o evangelho alcançar toda a terra. Paulo disse que na época dele já tinha alcançado. Não havia lugar nem criatura que não tinha ouvido falar de Jesus. Então aqui a promessa, e nós temos a promessa de ser testemunho. Essa aqui é a parte do todos nós, mas uma parte forte da questão do evangelista, né? O evangelista não é alguém que fala. O evangelista é alguém que testemunha o poder de Deus. E tem que testemunhar, e às vezes tem que testemunhar com obras, com milagres. Eu preciso testemunhar o poder de Deus, eu preciso testemunhar quem é Deus. Então, eu quero ser evangelista, eu vou pregar o evangelho. O evangelho não consiste só de palavras persuasivas, mas em manifestação do poder do Espírito de Deus. Então, nós somos chamados para ser testemunha. Não testemunhar. A nossa vida precisa ser um testemunho da mesma maneira que Deus falou que Israel seria. Diz que as pessoas iam observar. Não disse que eles iam falar para as nações. Diz que as pessoas iam observar os mandamentos, iam observar como que ele lidava com cada coisa, com os filhos, com os negócios. Diz que ia observar os estatutos, as suas leis. E ia querer Deus por causa disso. Não está falando que Israel vai falar e vai sair dizendo a todo lugar. Não. Então, muitas vezes a gente fala e não temos autoridade como Cristo, porque dentro do conceito de autoridade, primeiro você faz, depois você ensina o que faz. Aí você tem autoridade. Então, nós somos chamados para ser testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, está dizendo até o confins da terra. E de fazer discípulo, né? Os crentes estão muito conhecidos isso. Tendo dito falar essas palavras, Jesus foi encoberto. Subiu. E a Bíblia diz que os anjos vêm e dizem, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Só que é o seguinte, Jesus subiu e, como diz a palavra, se assentou à direita de Deus. E Deus diz o quê? Fique aí. E a Bíblia diz que é necessário que o céu retenha até que haja restauração de todas as coisas. Então, você fala assim, Jesus, vem Jesus. Não, o Pai diz para ele, fica aí, até que eu ponha todos os seus inimigos. É algum inimigo? Todos os seus inimigos debaixo dos vossos pés. Cristo é o cabeça, quem é o corpo? Satanás será esmagado pelo calcanhar. Então, quando Jesus ele sobe, o Pai dá uma ordem. Fique aqui. Fique até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos vossos pés. Às vezes eu também até ouvi uma pessoa falando assim, não, se Jesus quiser vir, se Jesus quiser conquistar, ele que venha. Gente, onde você viu o rei pelejar na guerra? É o rei ou o soldado que peleja na guerra? Vocês não entraram no exército de Cristo e as pessoas dizem, Jesus que tem que vir. Não, se nós fazemos do parte do reino, que ele recebeu toda a autoridade, ele diz que dá a quem ele quer. Dá para quê? A autoridade. Então, a gente precisa entender a nossa missão. Dentro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver o que o Senhor ensinou para eles e o que eles estavam tentando se desenvolver. Então, Jesus sobe e agora deixa eu incumbir o seguinte, agora, Atos dos Apóstolos. Às vezes as pessoas ficam assim, não podia ser escrito Atos dos Apóstolos, tem que ser Atos do Espírito. Gente, tem que parar de religiosidade. Parece que é pecado falar que é Atos dos Apóstolos.
que tem a dizer que é Atos dos Apóstolos? Pessoa que tem que ter um coração, saber que é dependente de Deus. Somos dependentes de Deus. Nunca puxar a glória para si, né? Todos aqueles que puxaram a glória para si foram comidos por vermes, caíram. Mas a gente sabe quem é. Só que essa incumbência, esse dever, Deus deixou aos homens. Do mesmo jeito, Jesus fala, que eu fui enviado, eu vos envio. Então, como é que foi o jeito que Jesus foi enviado? As minhas palavras, Jesus falava, não é minha, mas é do Pai. O Pai em mim está fazendo a sua obra. Faça a sua vontade, não a minha. Gente, Jesus tinha autoridade porque ele não tinha uma vontade contrária a Deus. Ele estava. Por isso que ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Tem como uma pessoa ser um com o outro se está dividido o pensamento? Divisão significa dois, é duas palavras, assim, duas visão, sabia? Divisão. Duas visão significa isso. Tem como alguém ser um com duas visões? Não existe isso. Por que Jesus era um com o Pai? Porque ele não tinha contradição com Deus. E nós temos. Quando Deus vai trabalhar na nossa vida, você vai ver que você tem algo. Deus, mas eu acho que não é assim. Eu tenho palavras, eu acho da Bíblia. Eu acho que é isso. Então, Jesus, ele era um com Deus porque as minhas palavras não são minhas. Eu estou fazendo a vontade dele. Eu vim porque ele me enviou. Então, ele fala assim, do mesmo jeito que eu fui enviado, eu envio a vós. E aí a gente precisa analisar como é que Jesus foi enviado. Como é que Deus o enviou? Porque Jesus disse que é do mesmo jeito. Enviou nós para morrer um pelos outros. E aí o evangelho vai ficando mais sério e vai entrando na sua raiz, que é a questão de sacrifício. Não existe evangelho sem sacrifício. O evangelho de hoje há muito a questão aí do sem sacrifício, mas esse não é o evangelho verdadeiro. Então, Jesus parte e deixa agora a tarefa para os seus apóstolos. É vocês que vão fazer algo. Gente, por isso que essa questão de você ter um entendimento que Jesus tinha, quando aqueles 70 mil da multidão viraram as costas para Jesus, quando ele disse, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, se quiser fazer parte comigo. Dura essa palavra. Viraram as costas e foram embora. Aí Jesus olhou para os 12 e falou, não querem isso também não? Cara, é muito seguro do que ele está fazendo. Quem está fazendo a obra é o Pai. Por isso que ele não temia. Se eu acho que sou eu que estou fazendo, eu vou ficar inseguro. Eu vou sentir rejeitado. Eu vou sentir que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas Jesus falava, é o Pai em mim que está fazendo sua obra. Não estão me rejeitando, estão rejeitando o Pai. Porque Jesus fala, quem rejeita o Filho, rejeita o Pai também. Ele falou, não queres ir também, não? Porque Jesus também sabia que aqueles que viraram as costas para Jesus um dia se tornariam discípulos dos apóstolos, gente. Tem pessoas que às vezes não convertem com você, mas convertem com o seu discípulo. A gente só precisa entender que Deus tem que cumprir sua vontade. Então, meu Deus, já estou quase uma hora falando e nem andei. Gente, a gente vai falar só que os pontos mais importantes. Aí que depois, Pedro, eles levantam outro no lugar de Judas, né? Pedro lendo as escrituras, né? Que Davi fala, né? Que fique deserto o seu lugar, falando sobre Judas, e que outro tome o seu lugar. Vendo essa escritura, Pedro tem a noção, então precisa colocar outro no lugar dele. Chame o homem que está, né? Tem que estar Deus do começo, Deus do batismo, até a ressurreição. Você vê, gente, que tinha discípulos que andavam com Jesus, que a gente nem vê o nome, nem está nas escrituras, mas está lá Deus do começo, Deus do batismo, vendo todos os milagres, observando tudo. Havia muitas pessoas ali, né? Então eles lançam sorte e sai Matias, que Deus escolheu Matias. E às vezes a gente até ouviu uma mensagem uma vez que existe muito crente igual Matias, gente. Só foi consagrado. A gente não ouve mais nada de Matias. A gente só ouve de Matias que ele foi consagrado. Então, às vezes, tem muito crente assim, só foi consagrado, não tem nenhum ato escrito dele, né? Então, a gente vai para o Atos 2, que é o bem conhecido de todo cristão, a chegada do Espírito de Deus. Então, diz que, ao contemplar-se o dia de Pentecostes, né?
Pentecoste é 50 dias depois da festa que... Ai, que festa que é que eu esqueci? Escreve aí. Peça. Isso. Eles estavam todos reunidos num lugar só. E de repente veio um barulho semelhante a um vento. Gente, não veio um vento. Veio um barulho semelhante a um vento. Um barulho de um vento. Soprou muito forte, o som tomou conta de toda a casa e onde estavam assentados. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, pousou um sobre cada um deles. Todas as pessoas reunidas ficaram cheias do Espírito de Deus e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estava morando em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as partes do mundo, por causa da festa. Aquele sequente a festa da entrega da lei da... Ao ouvir aqueles tons, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos, admirados, comentavam um com o outro: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Gente, aconteceu um fato aqui tremendo. E você pode ver que existe um paralelo com a Torre de Babel. Porque na torre, o povo quis se ajuntar para não ser espalhado. Deus já tinha dado a missão do povo encher toda a terra, o povo não quis. Vamos fazer uma cidade, vamos construir uma torre para que o nosso nome não seja esquecido. Olha. E houve uma confusão e eles não se entenderam. Agora aqui é outro ato. Todas as tribos espalhadas, você vai ver assim que judeus vieram de vários lugares. Todos que estavam espalhados agora estão juntos. E agora eles entendem uns aos outros. Falando da restauração de que Deus espalhou eles, né, moveu eles por toda a terra, trazendo confusão de língua. Mas agora meu povo vai falar uma língua só. Tanto que a oração de Cristo que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, vem a questão profética aqui de quando nós entendemos uns aos outros. Quando nós, as tribos, porque igual o Edson falou, quantas igrejas cristãs existem com diferentes pensamentos? Quando é que nós falaremos uma língua só? Existem as diferenças, né? Nós podemos ter diferenças, mas não contra a linguagem de Cristo. Todos precisamos falar como Cristo, de um jeito ou do outro, mas o que não podemos ter de diferença é o fundamento e os princípios. Só que o que acontece, essas nossas diferenças de várias igrejas diferentes, é porque existe coisas sérias no fundamento. Né? Ah, não importa se você pode ter cabelo grande, não pode ter cabelo... Gente, são coisas tão pequenas, tão banais, que às vezes eu encontrei, o Edson encontrou, né, com aquele apóstolo, 30 e tantos anos de apóstolo, e ele falou assim: estou tentando restaurar a igreja faz 30 e poucos anos. E eu falei, ele falou: eu tenho 50 coisas que eu preciso restaurar na igreja. Eu falei: fala um para mim. Crente não pode ter cruz. Oh, meu Deus do céu. Sabe aquela que você senta na mesa assim e fala: por que eu sentei? Como é que é? Crente não pode beber Coca-Cola. Gente, coisa de criança, meu Deus do céu. Um apóstolo de 30 e tanto, mais de 30 anos de ministério. Olha o que o cara está tentando restaurar. Coisas banais, assim, que não muda a pessoa, não muda a história da pessoa, não muda o conceito, não muda a santidade da pessoa. Coisas de criança, gente. Então, às vezes, a igreja tem: não, eu quero restaurar. Restaurar o quê? Vai mexendo em coisa, pode, não pode, cabelo grande, cabelo pequeno, tem que ser de gravata. O cara falar isso para mim, eu dando mesmo. Então, a gente fica nessas coisas de criança. Então, a restauração precisa ser uma restauração profunda. Então, falar uma língua só é falar como Cristo. Então, o que acontece? Por que nós temos línguas diferentes? Porque Jesus já explicou. Não são minhas palavras. São dele. A questão, por que a gente fala língua diferente? Porque eu estou falando a minha. O que eu acho, o que eu penso. A Escritura se explica.
A Escritura não é uma coisa, existe ali um segredo escondido. Não, gente. A Escritura se explica. A questão é que Roma nos ensinou a ler como ela pensa. Ou da onde eu vim, me ensinou. Porque é o seguinte, você pode ver um conceito. A pessoa vem do Espiritismo e converte. Ela não desfaz do vinho do Espiritismo. Ela pega e mistura com o de Cristo. E agora ela vai vender uma rosa ungida, um sal grosso, uma vassoura que limpa a casa. De onde vem isso? Você está entendendo? Porque ela não se desfez de tudo, ela não se deixou desconstruir. Eu quero agregar o que eu sei. Então, às vezes, nem a questão de uma religião. Você pode pegar um conceito da sua casa, de uma coisa que você viveu, de uma experiência que você teve em casa, e tentar colocar dentro das escrituras. É o que mais acontece. Então, às vezes, o líder, e o problema do mundo é líder, não é o povo, é o líder. O líder teve uma experiência, aí ele tenta achar base bíblica para ensinar aquilo. Aí começa várias pessoas a falar línguas diferentes. E o Espírito não pode mover. Então aqui você vê que eles falaram, foi línguas realmente de nações aqui, não era a língua, a gente fala a língua do batismo do Espírito Santo, mas eles falaram realmente língua de nações, ou falaram em línguas e eles simplesmente entenderam, porque ele falava assim, cada um entendeu na sua própria língua materna, você imagina, porque às vezes a pessoa sabia falar 3 línguas, mas a língua que ele está falando era a língua original materna dele. Então, tinha 10 de várias tribos diferentes, cada um ouvia ele falando, ouvia na língua materna dele. E ouvindo falar sobre os feitos de Deus, eles estavam recitando as escrituras. Então, esse dia aqui foi realmente a manifestação, quando o Espírito se cumpriu, Joel, tanto que Pedro vai seguir aqui e vai dizer, né? Porque uns começaram a debochar, estão bêbados, estão embriagados. Você imagina, o poder de Deus descendo, a manifestação de Deus descendo no lugar, e tinha gente lá debochando dos apóstolos. Então Pedro fala, gente, são 9 horas da manhã. E aí Pedro começa aquela ministração, começa a pregar com autoridade, descortinando as escrituras, né? E falando da promessa de Joel, que Deus derramaria o seu espírito sobre todos os povos, sobre os filhos, sobre as filhas, e eles profetizariam, os jovens teriam visão e os velhos teriam sonho, né? Sobre os meus servos derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Então ele começa a citar Joel 2:28, do que ia acontecer. E aqui se cumpriu as escrituras, né? E Deus começa a derramar do seu espírito. E ele fala de Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos poderosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Esse homem vós foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, ou assassinaram. Está falando aqui? Está falando para o judeu. Com a cooperação de homens perversos, né? Porque muitos ali do Saduceu, aqueles que tomavam o templo, nem judeu era, viu? Era muito uma questão política que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Contudo, Deus ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então ele fala a respeito dele, Davi, afirmou Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Por esse motivo, meu coração está alegre e a minha língua exalta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida e me encheste de alegria. Você pode ver que quando Jesus está na cruz, ele fala, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando o Salmo 22. Depois vocês vão lá e leiam o Salmo 22 todo. Ele começou o Salmo, mas quem estava ali e conhecia o Salmo sabe do que ele estava falando. Porque o Salmo continuando, ele não está ali falando que Deus o abandonou. O Salmo diz que Deus não deixaria aprudecer no sepulcro, que Deus o livraria. Então você vai ver lá Salmo 22, que a gente pensa que Jesus foi abandonado na cruz. Não, gente, ele está lendo o Salmo, e o Salmo 22 inteiro diz que está falando de uma esperança, porque tu livraste muitos, tu nunca deixaste desamparado o teu povo. Então, ele está recitando Salmos 22. Depois você anota aí, vai lá ler,
o que Jesus estava falando na cruz. A gente pegou só, né, o começo da Escritura, mas quem estava lá entendia e falou, verdadeiramente eras o Filho de Deus. Quando ele leu o Salmo, ele começou a coisar os Salmos, ele entregou seu espírito, mas quem ouviu, quem estava ali, quando Jesus morre, não por causa do terremoto, mas por causa do Salmo que ele diz, eles reconheceram que realmente ele era o Filho de Deus. Então, fala de Davi também, lá em, eu acho que deixa eu ver se eu anotei, Samuel 7:12. Depois você anota aí e vai lá ler. Por que que Jesus é chamado Filho de Deus? Vou deixar essa. Por que que ele é chamado Filho de Deus? Por isso que quando o povo chamava ele Filho de Davi, os fariseus, os que estavam no poder, ficavam totalmente indignados, porque sabiam o que significava isso. Significava que ele era o rei de Israel, e o que eles não queriam é que Jesus fosse o rei. E Jesus nunca quis falar escancarado que ele era o rei. Fala logo se tu és. Mas ele não falava, gente. Tinha um império ali, tinha César, ele falava as escrituras. Vocês não reconhecem as escrituras? Mas você pode ver lá que Deus fala de um descendente. E Davi pensou que era Salomão, ia construir uma casa para ele. Não, ele não estava falando de Salomão. Você pode ver lá que quando chegar o tempo dele padecer pela iniquidade da humanidade. Gente, Salomão fez isso. Eu mesmo o açoitarei, o castigo dos homens. E eu mesmo estabelecerei o seu reino perpétuo. Gente, quem é esse? Salomão? É só você lá, 2 Samuel 7, capítulo 12. Leia lá em seguida. Você vai, e Deus fala, ele será meu filho e eu serei considerado seu pai. Então, não é porque ele é filho de Deus. Não, é por causa dessa promessa, que todo descendente de Davi era filho de Deus. Vou deixar essa bomba aí para o pessoal que vai continuar com a aula, né? Mas isso é a escritura. Então, gente, para a gente terminar, vamos aqui. Então, ele fala da promessa de Davi, né? Porque Davi sabia que um descendente ia assumir o trono, né? Que um descendente dele estaria no trono perpetuamente. Vamos lá, os primeiros cristãos, para a gente encerrar essa parte aqui. Então, quando Pedro fala tudo isso que aconteceu, eles creem e eles falam, ficaram agoniados em seu coração, eles já saber, Pedro, né? Pergunta a Pedro e outros apóstolos, caros irmãos, o que devemos fazer? E orientou Pedro, arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, para perdão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito de Deus. Então, e a Bíblia diz aqui que 3.000 pessoas, né? Aí ele fala, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, e a todos que estão distantes, enfim, para que quando o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, dava esse testemunho pessoal e encorajava, proclamando, sede salvo dessa geração que perece. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Gente, naquele mesmo dia, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. Às vezes a gente pega aí para batizar uma pessoa, leva meses, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, creu, acreditou, aceitou Jesus, é agora. Quem me impede de ser batizado? Né? A igreja põe tantos obstáculos. Não, porque tem que fazer um curso, tem que... E eu já vi, cansei de ver, não sei se vocês já viram, quando vai batizar. Qual que é as perguntas para a pessoa? Você aceita ser fiel ao pastor? Concorda em dizimar e ofertar? Eu já vi, cansei de ver. Não foi só uma vez, não. Aceita ser submissa às autoridades da igreja? Então eu te batizo. Meu Deus do céu. O que virou batismo, gente? Está batizando no nome da igreja. Só podia ter falado, eu batizo no nome da igreja tal. Porque foi isso que aconteceu. E todo compromisso de aliança ali está um compromisso de aliança de ser submisso ao homem. Jesus não entra na história. Então, você vê que em um dia, 3.000 pessoas foram batizadas e se juntaram a ele.
E aqui no fim mostra como esse povo vivia. Meu Deus, chegar nesse nível que a igreja chegar. Perseverar nos ensinos dos apóstolos, que era os ensinos dos profetas. Que era o ensino de Cristo. Cristo não trouxe outra palavra fora das escrituras, viu, gente? Ó, Cristo trouxe um novo mandamento. Cristo trouxe numa visão que eles não percebiam, não conseguiam entender a profundidade. Cristo falou de um Shabat diferente, eles pensavam que o Shabat é o que não podia fazer. Era o que deveria fazer, contemplar a criação e ser grato por tudo que Deus deu. Não naquilo que você não podia fazer. A maioria da lei do Shabat, quem criou foi o judeu, gente. Porque eles tinham medo, eles ficaram presos na Babilônia por causa de quebrar as escrituras. Eles começaram por coisas pesadíssimas, assim, tão sérias. Nós não vamos arriscar. Eles só podiam andar 800 metros no sábado. Onde Deus mandou fazer isso? Entendeu? Então, assim, Deus era contra o dogma da lei, que era aquele acréscimo que a pessoa colocava, assim, que os rabinos criaram para como você vai cumprir. Mas não debaixo do princípio. Né? Então, você vê aqui que eles viviam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? A igreja precisa ter... O povo de Deus precisa ter comunhão. Estamos na geração que ninguém quer receber visita, né? Todo mundo está ferido, magoado com alguém. Eles partiam o pão e nas orações. Falando nisso, até antes ali, você vai ver lá que os apóstolos, as mulheres, estavam reunidas em oração. Né? Hoje, quando se fala em reunir para oração, coloca as mulheres. Os homens não vão mais nas orações, né? O ciclo de oração é mulher, vamos dizer, ele criou esse momento de oração, é as mulheres que vai. Gente, é os apóstolos, é a liderança, é todo mundo junto. Aí não, dividiu. No fim, nós estamos dividindo classes e classes. Jovem para lá, ali é o jovem. Grupo da senhora, grupo da solteira. Grupo... Não, é todo mundo junto. Então, aqui fala que eles reuniam todo mundo junto. Na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Né? Vendia as suas propriedades e bem dividia o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuava reunindo no pátio, no templo, partia o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com uma alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Gente, você imagina que um povo diferente, que partia o pão, que andava junto, tanto que também existia um conceito de que tudo ia acabar ali, sabia, né? O grande dia temível do Senhor, tudo ia se acabar. Então, eles vendiam a propriedade também cumprindo o mandamento de cuidar um dos outros, porque o ato de justiça deles, eles estavam cheios, o ato de justiça deles era muito, eles vendiam suas propriedades. Eles dividiam com os outros, mas o que fazia esse povo ficar com o coração é porque eles diariamente continuavam a reunir no pátio, partir o pão em suas casas. Oração, partir o pão e comunhão. Entendeu? Então, assim... E com sinceridade, louvando a Deus. Eles tinham muito, diante do povo, eles tinham muita autoestima, gente. O povo estava admirado com esse povo. Então, com isso, Deus ia acrescentando cada dia, e eles foram, assim, mudar a história. Se você vê em Éfeso, né, como Paulo muda a cultura de uma cidade. Por isso que eu até falo assim, gente, o evangelho, a questão de expandir o reino é ao ponto que no coração do homem, porque é onde o reino de Deus é formado, a ponto de eu mudar uma cultura de uma cidade. Aí sim, o evangelho realmente entrou. Gente, é tanta pessoa no Rio de Janeiro converter que não vai ter mais carnaval. Ninguém vai mais no carnaval. Você imagina isso? O que aconteceu? Veio uns crentes e pregou. Não tem mais ninguém que quer vir no carnaval. Não é ficar brigando e falando e denunciando. Gente, isso não muda, não. O negócio é, se eu me incendeio, se realmente o meu coração é incendiado por Deus, eu consigo transmitir isso para outro. E o reino de Deus expande da minha vida, olha, primeiro, para os meus filhos, para o meu cônjuge e para quem eu conheço.
eu conseguir levar o reino de Deus. É assim que o reino de Deus cresce. E sempre vai ser. Não adianta achar que Jesus vai vir, vai fazer uma mágica e tudo mudou. Quando ele vir, ainda vai ter maldade. Mas eu vou te falar, a igreja vai ser totalmente diferente. A igreja gloriosa de Deus será levantada. Por quê? Por que nós seguimos esse Deus? Porque ele fala o fim. E eu vou te falar, nós vencemos. O que Jesus fala no final do Apocalipse, nós vencemos. A igreja venceu e o reino dele foi estabelecido. Queira as pessoas tentem lutar ou não. Jesus, a Bíblia diz que Deus zomba, Deus ri. Por que as nações se amontoam contra o ungido? Porque quando a coisa aperta, Deus se move e quebra o laço. Né? Então, quando fala assim, quando os inimigos de Deus vão ser derrubados, ele está falando de superpotências que influenciam, gente. Como, vamos dizer, uma mentalidade de comunismo, esses que influenciam a massa. Não é questão de uma pessoa fazer o mal. É questão de uma mentalidade geral. Esse é um inimigo. Então, quando esses inimigos caírem, né, quando ficar só na questão pessoal de uma pessoa para outra, a ponto de um mal não ser algo influente a ponto de comunidade, aí significa que todo inimigo de Deus caiu. Entendeu? Então, vai ter a maldade pessoal de cada um, mas não vai haver uma ideologia que alcance comunidades. Comunismo, islamismo, todos os ismos que são contra o evangelho. Toda comunidade que é grande a nível de principado vai cair. Esse é o inimigo. Entendeu? Deus não vai ali derrubar uma pessoa pessoal, não é um indivíduo, mas vai derrubar a ideologia, vai derrubar os principados que são contra. Amém, gente? Então, eu falei muito, Edson. Se alguém tiver alguma pergunta, é agora. Nós estamos quase encerrando. Já passamos da hora. Se alguém tiver alguma pergunta, escreveu aí alguma pergunta, Natan? Cadê o Natan? Estou aqui, Léo. Então, diga. Quem tiver alguma pergunta, fale agora. Ou fale na palavra. Não precisa calar para sempre. Todos entenderam? Alguma dúvida, gente? O livro começa aqui, mas Atos dos Apóstolos é um livro tremendo, maravilhoso. Ali está a lição para a igreja. Eu quero que a igreja seja restaurada conforme Deus quer. Ali não tinha um modelo correto da igreja, sabe? Em Atos dos Apóstolos você não vai achar isso. Você vai achar os fundamentos e o que eles projetavam para esta igreja. Não está ali uma igreja perfeita, não. Você vê que ela vai mudando, ela vai, né? Você pode ver que demoraram aí uns 10 anos para os apóstolos sair de Jerusalém. Se eu não me engano. Eles não queriam sair de Jerusalém, gente. Então, depois de anos que eles foram fazer uma viagem missionária, 30 quilômetros de Jerusalém. Eles queriam ficar lá. Os apóstolos faziam tudo. Eles escolhiam a oferta da viúva. Eles pregavam, ele cuidava dos pobres, eles tiravam a oferta. Tudo era eles faziam os milagres. E isso não era o modelo correto. Então, Deus teve que trouxe uma perseguição, o vento que trouxe uma perseguição. E aí, os discípulos começaram a se mover, eles começaram a levantar outros, porque eles não iam dar conta. Mesmo com o conceito de Moisés lá, querendo aquela fila enorme, Moisés, tem que impartir do teu espírito. Gente. Então, o conceito da igreja, que a igreja hoje manda, é impartir do espírito. E eu sou líder, não quero impartir. Então, quando falo de impartir, é impartir o conhecimento. Como qualquer ensino, né, o Ed sabe aí. Quem sabe profetizar? Por que não ensina? Não. Eu até acompanhei um rapaz que tem uma igreja de 2.000 pessoas. O pastor dele tem uma questão profética, mas é mais palavra de conhecimento. Eu falei, lá vocês têm aula de profético? Não. Por que não? Porque não pode ter 2 cara que sabe fazer, só tem que ter um. Não vai impartir do seu espírito. Isso aí você vê que é um dos princípios que a igreja quase morre, porque os apóstolos queriam concentrar neles. Depois a gente vai ter que levantar discípulos e passar autoridade. Vamos levantar diaconato, nós vamos cuidar da oração e da palavra, mas nós não dá conta. Mas
Eles demorou a entender que eles tinham que fazer isso, né? E às vezes a gente na vida também é assim, a gente não consegue impartir coisas que não é para você fazer, por isso que muitas coisas na nossa vida não andam, porque eu quero fazer tudo. Gente, com isso eu deixo, se não tiver alguma pergunta, Edson, você que comanda aí, vai falar alguma coisa? Amém. Amém, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa depois põe lá no grupo, né? Também. Amém? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, nós vamos estar encerrando. Alguma curiosidade? Alguém quer fazer algum comentário? Achou algo interessante, Érica? Pode acrescentar, que a gente também aprende sim. Na verdade, eu achei muito interessante sobre o batismo, né? Até ia querer perguntar para o Leonardo se ele já teve alguma experiência com o batismo de fogo, porque eu comecei a falar em línguas, né? Mas como vocês disseram, como às vezes o Espírito vem, mas o odre não é o velho ainda, né? Isso ele me traz uma reflexão. Mas tem o batismo de ousadia, talvez poderia compartilhar uma experiência também que fez você entender isso ou mais, só por curiosidade. Sim. A gente recebe um batismo, mas a Bíblia também diz que ele batizaria com espírito e com fogo. Ali no hebraico é um batismo com espírito em chamas. É diferente, ser batizado com espírito que está incendiado, né? Um espírito em fogo. Então, esse é um batismo que a ousadia, ela é... Né, a gente recebe um batismo, mas o que acontece? Igual eu falei para vocês, depende quanto de azeite. E às vezes a gente recebe sem ter o azeite, né? E aí sempre, quando você recebe uma palavra, vou ver um exemplo. Você recebe o Espírito, mas quando você recebe uma palavra, sabe aquela palavra que te dá ousadia? Você tem uma palavra de Deus, você começa a ter fé por causa daquilo que você ouviu, você começa a acreditar. É ou não é um azeite que está acendendo quem? O Espírito. Porque o Espírito se move pela palavra, ele se movimenta pela palavra na sua vida. Tanto que, gente, a palavra, quem é o que me ama? É quem tem os mandamentos e o guarda. Esse será amado do meu Pai. Então, quando isso acontecer, então eu virei e habitarei nele. Então, a palavra é que, quando eu busco a palavra, como vocês estão fazendo aqui, aprendendo, o Espírito em vocês vão gerando esse espírito de ousadia. Então, às vezes tem hora que o Espírito vem sobre a nossa vida assim, já aconteceu experiência, às vezes você está ministrando e as mãos começam a queimar. Eu lembro numa escola, eu estava ministrando para jovens, e a mão, sabe, formigou assim, começou a queimar. E eu estava sabendo o que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa, se minha mão está queimando, eu vou pôr a mão em alguém. Então, quando eu coloquei a mão, eu já disse, quando eu coloquei a mão na pessoa, a pessoa já caiu desmaiada. E o fogo saiu da mão, parece que entrou na pessoa. E a mão voltou ao normal na hora, assim. Foi uma experiência, e como a gente também, assim, quando o apóstolo, né, ministrando nossa questão, que a gente recebesse um batismo de fogo no Rio de Janeiro, não sei se o Edson estava, no voo das águias, que recebesse do mesmo fogo que ele recebeu, gente, quando você pôr a mão nas pessoas, é como se estivesse tocando um ferro quente nessa. Pegar um ferro, passar roupa e tocar. A pessoa vinha, quando você tocava, se a pessoa tivesse um espírito na época, o demônio gritava na hora. Aí jogava, você colocava a mão. Então, o que acontece ali? A manifestação de poder, o Espírito está... É como se o Espírito tivesse mais liberdade de manifestar, né? Porque nós temos o Espírito. Você fala assim, não estou com o Espírito igual a pessoa está. Mas eu é que tenho que preparar o altar. Porque quanto mais você começa a buscar, o Espírito começa a borbulhar em você. A fonte de águas vivas, né, que fala que é o Espírito. O que é a pedra? Então tem muitas coisas, gente, o Espírito de Deus é sensível, tanto que não entristeça o Espírito que está em vós. Então, quando eu converti, que recebi o batismo no começo, eu lembro até do batismo, que as pessoas foram na frente e começaram a receber o batismo, eu falei, aí eu não era batizado, falei, batiza fulano, batiza ciclano, eu estou de boa, porque eu não estava recebendo batismo, gente. Só que teve uma hora que eu indignei, falei, não, o povo está batizado, eu preciso ser batizado. Me batiza, aí Deus falou comigo, falou assim, então se ajoelha. Gente, até hoje, lembro como se fosse hoje.
Quando eu ajoelhei, foi na hora o batismo, mas veio um fogo. E a sensação que tinha uma pessoa do meu lado assim, que chegou, ficou em pé, que eu não tinha coragem de olhar. E falava. Então, e nos primeiros meses do batismo, gente, você fica doido. Eu não sei como vocês foi essa experiência, porque a gente já estava numa busca em Deus para receber. A ousadia que tinha, tem coisa que a gente fez lá que você fala assim, às vezes, vamos dizer, a vergonha. Gente, teria vergonha. Essa você era menino? Não. Podia ir na casa de qualquer estranho, a gente saía da igreja e falava assim, não, eu preciso achar alguém que não conhece a Deus. E saía, doido. Batia na porta da casa, ei, eu vim falar de Jesus. O que é isso, gente? É Deus te incendiando e você não consegue ficar parado. Aí você fala, como é que parou isso? Por quê? Porque eu tenho um entendimento errado agora religioso da palavra. Não, né, Capitão? Não precisa disso. Ah, bom é ser criança na fé, gente. Quando a gente não tem vergonha, né? Quando a gente não importa o que as pessoas vão pensar. O Espírito tem liberdade ali. A gente vê muito testemunho, tanto do profeta Amaro que a gente tinha. Quantas vezes Deus falou para ele, levantava de madrugada, levanta daí e sai. Vira para a direita, vira para a esquerda. Ele pegava uma rua, saía, parava lá longe no ponto de ônibus. Para aí nesse ponto de ônibus. Aí ele ficava lá quieto. Uma hora, aí Deus falou, agora pode ir embora para casa. Aí, Deus, o que é isso? Não, só estou testando sua obediência. E a gente vê assim, a questão do Espírito de Deus, porque ele começa a te pedir coisas, e quanto mais você obedece, você é sensível a obedecer, mais é abrangente, mais é forte. Aí quando você não começa a ouvir, aí vai acalmando de novo. Mas quando você recebe, você fica atento ao que Deus fala, cala, faz silêncio, pede perdão, são pequenas coisinhas que ele vai testando a sua obediência. E se você vai obedecendo, cada vez vai ficando mais forte. Né? Então, essa é uma experiência que você sempre me incendeia. E esse incendeia é oração e palavra. Né? Não adianta. Até os crentes hoje não oram e não lê palavra. O Espírito está ali, mas parado. Porque o que move a gente é a palavra, não é? Então, assim, a palavra que faz a gente mover, o que eu tenho que mover, o que eu tenho que fazer, o que você crê. É o que as Escrituras estão dizendo ao meu respeito. E quando você lê também, a Escritura é diferente, quando você está cheio do Espírito. Né? Porque aí a palavra tem vida, quando o Espírito te ensina. Então, tudo que a gente for fazer, a gente pede o Espírito de Deus para ensinar, que a gente vai perdendo isso. Eu lembro que tem isso. Eu vou ler a palavra, me ensina aqui. Ele vai fazer uma coisa, me ensina isso. Então, a gente parou de pedir as coisas, né? A gente só vai e faz. Quando a gente fica um crente mais velho, a gente só vai lá e faz, já sei fazer. E quantas vezes a gente vou aqui na igreja e Deus fala assim, você não precisa de mim mais, não? Mas você tem que cair no chão lá, se quebrantar e falar, Deus, não sou nada, porque é muito sutil. Quando eu vejo, eu estou fazendo a obra sem Deus, sem perguntar a Ele, sem saber o que Ele quer, eu vou ministrar uma palavra. O que é a palavra que Ele queria? Eu não queria falar isso aí, não. Isso aí é coisa guardada sua. A gente não percebe essas coisas no dia a dia. Então, quer incendiar com o Espírito? Seja sensível, sempre pergunta o que ele quer. Mesmo que você não vai ouvir e não vai fazer, mas o que o Senhor quer? Isso aí é uma chave poderosa na nossa vida. Amém, mano? A Érica. Certo, Edson? Vamos encerrar? Você vai orar ou posso orar? Pode orar. Pode orar com o pessoal. Pai, nós queremos agradecer por este momento, pela vida de cada um que está aqui nos acompanhando agora. Vieram aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Vieram aqui, Senhor, porque querem Te conhecer. Querem conhecer a Escritura, o que fala, Senhor, a Teu respeito, e o que fala a respeito deles para cumprir um chamado. Por isso, Senhor, que eles tenham entendimento. Porque se eles tiverem entendimento, eles se tornarão a terra fértil. Porque aquele que ouve a tua palavra e entende, esse produz 30, 60 e 100 vezes mais. Por isso que o teu Espírito mova sobre eles agora, Senhor, trazendo entendimento das Escrituras. Mas assim, Senhor, como nós lemos nesses 2 capítulos, que teu Espírito
espírito venha sobre eles, Senhor, mas um espírito em chama. Batiza eles com fogo. Que uma chama, Senhor, começa, Senhor, a crescer no coração deles. E que eles sejam uma chama que não se apaga, como aquela na sarça ardente. Por isso, Senhor, libera sobre eles, Senhor, o fogo do teu espírito. Pois é ele, Senhor, como diz as Escrituras de Jesus, que ia lembrar as palavras de Cristo e ia nos ensinar novas coisas. Abra o entendimento para que a tua palavra tenha vida, Senhor. Para que tenha um lugar para crescer, para produzir. Eu quero abençoar a vida de cada um, que a tua bênção, a tua shalom venha sobre eles. Que eles sejam alinhados com o teu propósito, a tua vontade que eles têm, Senhor. Que estão aqui te buscando. Alinha o chamado profético de cada um, Senhor. Muda a história, entra na casa deles, Senhor. Colocando ordem. Como o Senhor veio sobre a terra, mesmo que esteja escura, sem forma e vazia, que a tua palavra venha soar sobre ele. Haja luz. Haja entendimento agora do que você tem que fazer. Haja entendimento nas suas decisões. Haja entendimento do que Deus quer a seu respeito. É isso que eu libero sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe cada um. Agora, Edson. Amém. Amém, pessoal. Terça-feira que vem teremos mais uma aula, capítulo 3, capítulo 4. Então, eu gostaria que vocês estudassem, pelo menos lessem os 2 capítulos, viessem para a aula com os capítulos já lidos. Por quê? Porque o nosso tempo não dá para destrinchar versículo por versículo, mas o ministrante, o mestre, ou o professor, ou o profeta, ou o pastor que estiver ministrando aqui, ele vai trazer aí, como o Leonardo fez, como o Nathan fez a primeira aula, vai trazer aí um entendimento sobre os 2 capítulos, aquilo que é mais importante. Tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, se depois vier à sua mente aí algo dentro dessa aula do capítulo 1, capítulo 2, que você queira fazer uma pergunta, pode ser feito no grupo, você pode interagir no grupo. Se você achou algo muito interessante, que foi ministrado pelo Leonardo aqui hoje, profeta Leonardo, comente, coloque no grupo, incentive para que as pessoas que fazem parte do grupo se interessem em assistir a aula e também em entender que Deus tem falado algo tremendo conosco aqui. Amém? Então, nós vamos estar encerrando por hoje e que o Eterno te abençoe de uma forma sobrenatural, de uma forma especial, tremendamente. Nós te